Olá, tudo bem? Eu sou o Jonathan Eu sou a Mirella. e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Diário da Família Meres. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre como está sendo o primeiro mês gestacional, primeiro não, os 3 primeiros meses gestacionais da gravidez aí da Mirella. Só que é isso, né, do primeiro trimestre. E daí a gente quer compartilhar com vocês, né, a primeira dúvida que acaba surgindo, que é como escolher uma boa obstetra, né, uma boa médica para o dia do parto. Então, assim, o primeiro conselho que eu dou é, antes de você engravidar, já esteja com uma boa ginecologista e obstetra, né, que seja da sua confiança. Porque eu ia em uma específica e na época que eu estava desconfiada que eu estava grávida, essa médica, ela estava de licença do casamento dela, que ela tinha se casado recentemente, e eu precisei procurar uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa me atendeu ali, só que eram consultas que eram muito rápidas. Então, assim, dava 20 minutos e eu já tinha que finalizar e já sair do consultório, Às vezes nem isso, entendeu? né? Às vezes era até mais rápido. Isso, então assim, não era algo que podia tirar as minhas dúvidas, não era uma pessoa que queria ficar conversando muito sobre o parto. Então, assim, eu acho que quando você encontra uma pessoa, um profissional que te passa confiança, que está aberto a tirar as suas dúvidas, acha relevante as suas dúvidas e que realmente quer conversar assuntos que não estão no momento, porque realmente eu estava no início, estava descobrindo, né? Então, assim, mesmo descobrindo, você já quer saber o fim, já quer saber como é que seria o parto, se a pessoa está disponível a fazer um parto normal, cesáreo, porque tem muitos médicos hoje em dia que só querem fazer cesárea. Então, assim, essas perguntas, por mais que tenham médicos que acham chato, não tem problema, a gente tem que fazer, tá? Porque é o nosso direito e quanto mais perguntas a gente faz, mais segurança a gente tem, né? Mais dúvidas a gente tira e a gente vai ficando mais tranquilo. Então, assim, eu fiquei com receio de ficar procurando até encontrar alguém que tivesse confiança, mas depois que eu tive uma conversa com uma prima minha, ela deixou muito claro pra mim, não tenha medo de procurar até você encontrar alguém de confiança. E aí foi o que a gente fez, né? Tanto que eu no começo não consegui participar das consultas junto com ela, mas o meu principal papel foi tentar encontrar uma boa obstetra. E numa conversa que a gente teve com alguns amigos nossos, a gente comentou sobre como que estava a situação, que estava difícil encontrar, e foi através da indicação de uma amiga nossa que a gente encontrou a obstetra que é atual, que na primeira consulta ela tirou todas as dúvidas, eu consegui participar, a gente perguntou sobre suplementação, alimentação, como que ia ser a questão do parto. Então, isso que era pelo convênio. Claro que tem muitos médicos que são pelo convênio, grande parte das pessoas acabam tendo, que, como a Mirella comentou, é em torno de 10, 15, 20 minutos a consulta e só passa. Como se fosse literalmente ali. Só mais um. Só mais um. Eu até conversei com a médica, que é cliente minha, e ela disse: olha, esse médico é pelo convênio, e tem um particular, né? Porque tem muitos médicos que trabalham com ambos. O nível do particular tem que ser também o nível do convênio, mas infelizmente a gente sabe que não é assim. E o que a gente recomenda é justamente buscar uma boa obstetra, buscar alguém que vai amparar, que vai tirar suas dúvidas, porque tem muita coisa de suplementação, tem exames a serem feitos. Então, enquanto a primeira obstetra que ela foi, na realidade eu acho que ela foi em 2 ou 3, né? Teve inclusive uma que foi 2, né? Acabou passando até mais do que 1 hora de espera do horário que tinha marcado, mas faz parte. E não passar os exames, não tirava as dúvidas que eram necessárias, e principalmente para quem é mãe de primeira viagem, né, por eu ter acompanhado a Mirella nesse primeiro trimestre, a gente percebe como que é incômodo para ela. Então, no meu lado, eu me incomodava por saber que ela estava incomodada. Então, eu comecei a buscar em sites, aplicativos, para tentar encontrar até em outra cidade, mas no final deu tudo certo. A gente conseguiu encontrar uma pessoa que realmente tirou todas as dúvidas e que tem acompanhado a gente aí nesse primeiro baby. Tanto que assim, né, quando a gente encontra uma pessoa que passa realmente confiança, que já adianta muitos documentos, né, de exames, porque assim, só o gasto de tempo que a gente tem de se deslocar até lá, de esperar para ser atendido, o quanto de exames você conseguir antes, é melhor, porque mais guias você já faz vários agendamentos de uma vez, né, e já poupa tempo. Então, assim, só para vocês terem noção, a primeira consulta ela foi um encaixe e durou 1 hora. Então, existem, né, ótimos médicos. E para quem não tem condição, né, de ter um convênio e acaba indo
pelo SUS. Eu sei que também tem várias enfermeiras obstetras muito boas, né, que podem também dar esse atendimento e até poder fazer essa contratação por fora e levar lá no dia do parto no SUS. Digo isso porque uma amiga nossa fez isso e ela fala que valeu muito a pena. Porque, assim, é o dia mais importante, né? Acabou ali toda a gestação, a gente está num momento de preparação para esse dia, que é o dia do nascimento do bebê. Então, assim, eu ainda não passei por isso, mas você que já é mãe, que já tem filhos, né? E talvez nem esteja mais sua primeira gestação, ou que ainda vai passar por isso também, pensa que é o seu corpo inteiro trabalhando para o nascimento de uma criança. Se você não tiver um profissional que sabe o que está fazendo e que te passa essa confiança, você já está nervosa, você já está aflita. Se a outra pessoa não te passar essa segurança, quem vai passar? Entende? Então, assim, isso, ao meu ver, é essencial. Então, se você não pode ter uma boa obstetra, então procura uma enfermeira obstetra ou uma doula também da sua confiança, mas algum profissional tem que ter ali nesse dia que seja da sua confiança, entendeu? Para você ser você e não ter que ficar ali toda hora se segurando, não. Quer tirar suas dúvidas, tira mesmo, entendeu? Não tenha medo de falar, porque tem muita gente que às vezes fica segurando dúvida e acaba ficando aflito, com o coração pesado, levando aquilo por vários dias na gestação, e isso não é bom, né? Não, nem para você, mãe, e nem para o seu filho que sente tudo o que você sente. Mas só um parênteses sobre doula, a gente até comentou com a obstetra da Mirella que ela estava pensando em contratar uma, mas depois que a gente encontrou essa obstetra, viu a questão do parto para ela poder acompanhar, a gente descartou a ideia. Mas uma coisa que ela comentou é o seguinte: existem doulas que fazem cursos de 3, 4, 5 dias, uma semana, e que não tem tanta experiência dentro dessa questão da obstetria. Então, às vezes a mãe ou o bebê está passando por alguma situação delicada e difícil, que precisa ter uma intervenção médica logo em seguida, e a doula orienta a mãe a não ter aquela intervenção. Ou seja, isso pode mais prejudicar a criança e a própria mulher durante o parto do que realmente ajudar. Então, caso você vai contratar alguém, tenha ciência, né, de que a pessoa realmente tem experiência daquilo. Busque depoimentos, orientações, indicações principalmente. Então, é interessante sim ter alguém que acompanhe, porque é um momento delicado na hora do parto, até para a gente já ter conversado com vários canais. Mas o mais importante, né, busque alguém que casais, o mais importante, busque alguém que realmente tem experiência na área, para não acabar mais piorando do que ajudando. Mas com certeza, né? A gente acredita que tem doulas maravilhosas, né? Mas o que o Jonathan tá querendo dizer é só para realmente ver o histórico da pessoa, né? Ver o depoimento de outra pessoa que já foi atendido por aquele profissional e ter certeza de que é uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Não adianta só passar o atendimento emocional. Também tem que conhecer a parte técnica do que está acontecendo ali, entendeu? Então, só de fazer essa pesquisa, porque vale a pena depois. Exatamente. Então, aqui a gente falou um pouco mais sobre como foi encontrar essa obstetra, demorou um pouco, mas a gente conseguiu. A gente falou sobre a questão da importância de ter alguém que realmente ajude durante a questão do parto, alguém que tem experiência, porque infelizmente quando é médico plantonista, podendo ser no hospital particular pelo convênio ou pelo SUS, um médico, às vezes, para vários pacientes, então o mesmo médico vai estar fazendo mais de um parto, não vai ter nenhum médico que vai separar o horário para a pessoa que está tendo ali a gestação, né, da parindo. E tem a questão da hora médica, mas nem todo mundo, a gente sabe que tem o poder financeiro para poder contratar, mas tem a questão da enfermeira. Só para fazer um parênteses aqui, inclusive isso era algo que eu não sabia, porque na época da minha irmã, eu tenho uma irmã que ela é 9 anos mais velha do que eu, na época que ela ficou grávida, o médico que te atendia no pré-natal era o médico que faria o seu parto. E hoje em dia não é mais assim, tá? Então, assim, tô falando isso porque eu não sabia disso. Na minha cabeça funcionava assim e hoje em dia não é assim. Hoje em dia você tem que pagar a hora médica para aquele médico ter a disponibilidade de fazer o seu parto e tá ali exclusivo para você. E isso até pagando o convênio, entendeu? Porque você pode fazer o pré-natal inteiro com uma pessoa, chegar lá no dia do parto do seu filho, caso você queira normal, né? E ser um outro médico, né? E aí o seu parto demorar demais, acabar o plantão de um, começar o outro. Então, às vezes, tem gente que faz o parto até com mais de um médico, né? Por conta do tempo. Então, assim, o que o Jana tá falando é isso. Se você, né, tem a condição, dá para também ter essa disponibilidade médica. Agora, se não, também tem esses outros profissionais que a gente falou que acabam sendo mais em conta também.
Ah, com certeza. E um ponto bem importante é sobre a questão dos exames. Então, como a Mirella comentou no início do vídeo, uma boa obstetra, ela vai passar várias guias de exame. Vai passar 3, 4 guias, por exemplo, de ultrassom para conseguir antecipar, porque a gente sabe que pelo convênio demora muito para marcar. A gente não sabe como que é o SUS, que hoje a gente utiliza o convênio, mas eu imagino também que leva-se um tempo até conseguir. Então, se o médico ou a médica conseguir passar várias guias, vai ajudar muito. Existem vários exames que são importantes, ultrassom principalmente, né? Qual que é o exame que sempre faz? A gente fez Morfológico do isso, primeiro morfológico. trimestre. Exatamente, morfológico do primeiro trimestre, justamente para ver se vai ter algum problema com o bebê, com o feto. Eles nunca dão 100%, né? Mas eles dão uma alta chance ou baixa chance. E fora que é bem legal, porque a gente dá para poder descobrir o sexo do bebê nessa morfológica, né? Caso você queira descobrir ele na hora, você pode até perguntar. Sabe, lembra qual que era as semanas? Eu não vou lembrar. A gente não lembra agora as semanas que era para fazer exame, mas dá uma pesquisada no Google, que é bem importante ter essas ultrações morfológicas do primeiro trimestre, tem do segundo também. Tem o eletrocardiograma? Não. Ecocardiograma Isso. fetal. Esse aí a gente acabou não fazendo ainda, mas também é muito Mas importante. já está agendada, mais para frente. Exatamente, mas a gente fala isso tudo para pessoa que às vezes não tem um médico tão bom, que infelizmente existe, né, que não vai passar todos esses exames, e para a pessoa já ter consciência e no mínimo poder pesquisar. Mas a gente pode fazer depois um outro vídeo mais Falando detalhado mais sobre os com todos exames. os exames que já foram feitos, né? Porque a maioria é igual o Jonathan falou, ultrassom e exame de sangue para poder ver os seus níveis ali de vitaminas que precisam suplementar mais, o que tá bom. É basicamente isso, tá? É sempre exame de sangue e ultrassom. Exatamente. Já aproveitando sobre suplementação, quando a gente fez essa primeira consulta, a Mirella, ela já tomava alguns suplementos, só que não tomava o suficiente que era necessário para uma grávida. Então, para você que não está suplementando nada, a gente não é médico, né? A gente não estuda essa área da saúde, mas falando o que a Mirella está tomando, para você também poder pesquisar. Tem o Mastergest, se pesquisar no site, se não me engano, é da Herbarium, que tem um kit que compra 3 ganha 2. É excelente, pelo que eu vi. Tem várias vitaminas que são necessárias. Além dele, eu complementei também a suplementação da Mirella, que eu gosto de pesquisar bastante coisa, mas claro, antes eu conversei com a obstetra para ver se poderia continuar tomando. Aí tem, por exemplo, o ômega 3 com 50% de DHA, eu comprei no site da Oficial Pharma. Vitamina D3, ela está tomando 4.000 UI. Tem o ZMA, que a gente toma da Growth, complexo B e vitamina B12. Ferro, qual que é o nome do ferro? Ultrafer. Ultrafer. Inclusive, todas essas vitaminas ela toma meio-dia, tá? Só para deixar ciente. As únicas vitaminas que ela toma à noite é a vitamina B12 e o ZMA. Então, o ômega 3, o Mastergest, Ultrafer, vitamina C, que é importante tomar junto com o ferro, né? Inclusive, grande parte das grávidas, elas têm deficiência de ferro e isso acaba dando mais desânimo, menos disposição, mais cansaço e sono, então é muito importante suplementar, até porque caso falte para o bebê, isso aí pode ter consequências também graves para ele. A questão do Lugol, que é iodo, por exemplo, eu comprei também na Oficial Pharma, muito importante o grávida tomar. Eu sei que tem algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento do embrião. K12 ela também toma, que eu comprei pela Growth Suplementos. Então, é bastante coisa que ela está tomando. Vamos resumir de novo. O Mastergest, o Ultrafer, D3, a vitamina K2, a vitamina C e acho que é isso. Complexo B. E o ômega 3, que é muito importante. Grávida com deficiência de ômega 3 pode ter depressão pós-parto. Então, um ponto aí bem importante, porque o bebê ele suga tudo. Então é bem importante, né, poder tomar. Mas complementa aí, mozão. Deu pra poder ver, né, quem que realmente entende de tudo isso, né? Porque é ele que separa pra mim e eu tomo, tá? Porque ele sabe muito mais disso do que eu. Igual ele falou, né? A gente não é profissional da área da saúde, mas o Jonathan já estudou bastante sobre nutrição. Então, até a médica ficou impressionada com o que eu já tomava, porque ela falava que para uma pessoa que não estava grávida, estava realmente muito bom o que eu tomava, né? E a gente precisou fazer, acho que só 2 alterações de diminuir um e aumentar o outro, porque na gravidez o bebê acaba sugando bastante, né? E aproveitando que ele falou do ferro, eu pensava que eu tava doente na época que eu tava com
quase início de anemia, né? Porque o ferro estava muito baixo. Então, assim, dá uma fraqueza imensa e a gente fica achando que tá começando a ficar doente, na verdade não tá, é só o ferro que tá baixo. Então, se você conseguir suplementar o ferro, isso aí ajuda demais. Tanto que eu tô fazendo até direto na veia também, né? Intravenoso, para poder ser até mais rápido e já vi uma diferença gritante. Então, vale muito a pena. Não, com certeza. E caso isso pese muito no seu orçamento, a minha indicação seria tomar o Master Digest, que ele é como se fosse multivitamínico para grávida, para gestante. Porque ele já tem vários, então ele já ajuda bastante. Exatamente. E, se possível, claro, complementar ali com o ômega 3 e o Lugol, ômega 3 com 50% de DHA, porque é bem importante para que não sinta falta de disposição, consiga ter ali uma boa gravidez e, claro, ferro se for necessário. Tá, e aí agora falando para vocês um pouquinho da parte da alimentação, né? A gente sempre cuidou bastante aqui em casa, então não é nem comum pra gente ficar comendo besteira assim direto, né? Só quando vai em festa de aniversário e tudo mais, quando sai, que acaba, né, realmente comendo algo dentro da dieta, assim. Mas o que eu cortei de vez foi o café, e por conta da cafeína, que a médica falava que era um grande estimulante para o bebê, e eu confesso que isso me doeu bastante, porque eu não queria parar. Ela falou, né, que podia até tomar 30 ml de café por dia, mas esse daqui falou, não, se você consegue, corta, entendeu? Aí eu cortei. Ó, e pra não falarem mal de mim, eu também cortei o café, gente, então a gente cortou juntos. De vez em quando eu confesso, não tomo só uma balinha, mas tá sendo muito mais raro. Antes a gente tomava todo dia, 2 doses, né, por dia, de manhã e depois do meio-dia, mas a gente preferiu aí diminuir bastante. Não, mas se você quiser voltar a tomar, nem ligo, não. Mas assim, e foi o sushi também, porque como tem a toxoplasmose, ela é uma doença que é pegada com o alimento cru, então eu nunca peguei na vida e tem risco de pegar na gravidez, né? E aí a gente não quer isso, então eu acabei cortando o sushi também. Mesma coisa. Ela falou que se quisesse podia comer, mas que fosse num lugar de muita confiança e tudo mais. Só que assim, a gente sabe que mesmo em locais muito bons pode acontecer, né, de pegar. Então também cortei de vez esses dois, tá? E em relação a enjoo, eu, graças a Deus, não tive. Então, assim, foi algo que eu escutei muito, né? Quando eu descobri que estava grávida, muita gente falava: nossa, daqui a pouco começa o enjoo e vômito o tempo inteiro. E eu realmente não tive isso, né? Pode, assim, eu conheci pouquíssimas mulheres que não tiveram isso, né? A maioria que eu tive próxima tiveram muitos enjoos, mas graças a Deus eu não tive. Só ali, acho que bem no início, né? Eu acordava com enjoo, só que eu tomava o café da manhã e acabava. Então era um enjoo por conta do jejum noturno que a gente fica quando tá dormindo, né? Então eu acordava, comia, passou. Eu não cheguei a vomitar nenhum dia, não era um jejum que era o dia todo, enjoo que era o dia todo, né? Então, assim, essa parte foi bem tranquila. E em relação a sono e fome, que aumentou bastante. Eu falo que ela come por 3, né? Porque Já comia? o bichinho que gosta de comer, nunca vi. E sono mesmo, ela já gostava de dormir. Agora que ficou grávida. Mas realmente aumenta bastante, né? O sono, a gente quer dormir mais. Acho que até o corpo querendo que você durma mais, porque você sabe que quando nascer você não vai dormir tanto, entendeu? Aí a gente tá adiantando o sono. E a alimentação foi boa porque eu estava muito magra quando eu engravidei, então eu já estava numa fase que eu precisava ganhar peso. Daí, e eu não conseguia bater o nível calórico ali que eu precisava, né? Então, como o meu apetite aumentou, aí eu passei, né? Agora realmente já tá ganhando mais. Mas no mais é isso, a gente conseguiu passar aqui para vocês os pontos principais do primeiro trimestre. Eu estou hoje com 21 semanas, então, na verdade, eu já estou com 5 meses, acabando 5 meses, né? E aí, em breve, a gente faz o vídeo do segundo trimestre. E tem um ponto importante que eu lembrei agora, que aconteceu no primeiro trimestre, que foi no exercício físico, que teve um pouco de sangramento, né? Tanto que a gente falou com a obstetra depois. Isso foi a primeira obstetra, gente.
e que a Mirella ela ficou pelo menos, eu acho que umas 2 semanas sem fazer exercício físico, porque tinha chance, se eu não me engano, de sofrer aborto espontâneo, Isso. né? Porque no início é bem comum, tanto que as pessoas não gostam nem de contar que vai ter filho antes das 12 semanas por conta disso, né? Porque tem mais chance. Mas graças a Deus, depois que eu mudei a obstetra, ela falou que o útero estava bem fechado, que estava tudo tranquilo e que provavelmente eu passei a data para ela que aconteceu foi um mini sangramento, mini mesmo, foi bem pouco. Ela disse que provavelmente era o embrião se implantando no útero, né? Fazendo ali a anidação. Então, que isso era comum e que estava tudo bem. Mas claro, né? A gente tem que ficar atento a isso e se ocorrer, tem que ir para o hospital mesmo, entendeu? Teve um remédio que ela tomou. Lembra qual que era o nome? Foi o progesterona, foi um suplemento, né? Que eu acabei tomando para poder ajudar no fechamento do útero, né? Justamente para essa fase que ainda está sendo formado tudo, né? O corpo ainda está preparando. Então, valeu a pena por isso. Não foi algo que eu fiquei desesperada, porque, como eu disse, foi algo pequeno, né? O sangramento. Claro que se tivesse sido muito sangramento, eu teria me preocupado mais, teria corrido para o hospital. Mas como foi algo pouco, estava super no início, daí eu fiquei tranquila, tomei esse suplemento e não teve mais, entendeu? Não, com certeza, mas qualquer sangramento maior que tivesse, foi até uma recomendação ir direto no pronto-socorro, porque quem cuida disso é o pronto-socorro. Então é um ponto importante. Se a pessoa estiver sentindo qualquer dor, incômodo, mas infelizmente, né, quando a mulher está grávida, ela acaba sentindo N coisas diferentes. O corpo em si, ele muda muito. Então tudo isso a gente vai documentar. Espero que tenham gostado desse vídeo. Tem mais alguma coisa para falar? É isso aí. Então, espero que tenha gostado. Dá um joinha, dá um like, comenta se está gostando dessa sequência. Se tem algum assunto que gostaria de falar mais, coloque aí nos comentários. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal, que é um ponto muito importante. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.